É com muita alegria que eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Abram vossas Bíblias. Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 14. Até o versículo de número 19. Graças a Deus. Todos encontraram? Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: Efésios capítulo 3, versículo 14, que diz assim: Por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, os conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estar arraigados e fundados em amor, podendo-nos perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Podemos assentar, glorificando, exaltando e adorando o nome santo do nosso Deus. Amém, queridos? Por esta causa me ponho de joelho. Confesso que o tema é um tema que chama a atenção quando a gente vê o impacto desta palavra, que não é diferente na nossa vida quando a gente entende que todo chamado tem que ter um propósito, e todo propósito exige de nós um esforço, exige de nós alguma coisa que nós temos que renunciar para alcançar os propósitos de Deus na nossa vida. Não é assim? Olhando para esse texto, é um texto maravilhoso, talvez um dos mais lindos, composto por Paulo, a qual Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, Paulo tinha aquilo como objetivo de instrução, de capacitação e de aprimoração sobre a vida daqueles que pudessem ouvir a sua palavra. Mas Paulo, no capítulo de número 3, versículo de número 13, eu consigo entender o real propósito de Paulo ao colocar esse tema e esta palavra para todos aqueles que ali estavam para lhe ouvir, por intermédio daquela carta, quando tivesse acesso para com ela. E aí, no capítulo de número 3, versículo 13, ele vai dizer: Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Mais do que um conselho, Paulo está deixando nós de ânimo pronto, porque a Bíblia diz que quando o diabo tenta ferir o cabeça, é para que todos os rebanhos fiquem dispersos, porque ferindo o pastor, o rebanho fica disperso. E a notícia de que Paulo agora, como líder, como aquele que passou pregando o Evangelho, estava preso, poderia trazer um impacto negativo sobre a vida espiritual de pessoas que talvez não tinham uma estrutura. E aí Paulo começa a escrever. O que me chama a atenção na vida de Paulo é que parece que Paulo não vivia para outra coisa a não ser para o Evangelho de Cristo. Paulo, o ministério em que Deus teve dado para ele, era um ministério que, embora ele estava preso ou solto, ele estava fazendo a mesma coisa, orando, rogando ao Pai, pregando a palavra, ainda que preso,
ele estava livre para escrever as suas cartas e endereçar ao seu povo. E eu entendo que Paulo exige mais dele, para um pouco nosso de atenção, para a manifestação da glória de Deus e aperfeiçoamento dos santos, da qual ele estava rogando ao Pai em oração. Por esta causa me põe de joelho. A causa em que para nós sempre vai consistir em pessoas. A obra de Deus sempre vai consistir em pessoas. Porque Deus, Ele tem algo para realizar nesta terra, com relação ao povo a qual Ele tem escolhido, separado e enviado para fazer a sua obra. E eu quero trazer uma palavra que não vai ser demorada, vai ser breve, sucinta, e eu acredito que vai ser direta ao seu coração. Esta palavra, que eu não quero fugir do tema, prometo ser fiel ao tema, por esta causa me põe de joelho. Quero trazer 3 requisitos básicos, em que Paulo, nestes ricos versículos, ele vem falar para nós, nesta noite, para que nos mantenha de pé, para que os nossos projetos não venham a ser frustrados, e para que a gente não venha desistir por intermédio das investidas de Satanás na nossa vida. Há quem pense que quando se levanta uma campanha como essa, o diabo fica batendo palmas de feliz, porque ele não fica. Ele fica furioso. Sabe por quê? Nós temos projetos estabelecidos e planejamento para fazer no ano de 2023. E ele tem uma única coisa no seu coração: matar, roubar e destruir. Parar o teu projeto, acabar com a tua fé e tirar a tua alma que está rumo ao céu para colocar rumo ao inferno. Mas em todo o tempo nós temos que ter ousadia para os planejamentos que Deus tem nos dado. Eu louvo a Deus que nesses últimos anos a Assembleia de Deus tem acordado para se programar com campanhas que têm tamanho significado espiritual, de proveito para a nossa vida, que nos faz enxergar no início do ano já um ano de vitória, de bênção, e nos dá ousadia, entusiasmo para trabalhar com mais dedicação na obra do Senhor e em tudo aquilo que o Senhor nos entregou. Vocês acham que o coração de Paulo não estava preocupado com as pessoas de Éfeso? Essa carta, é por isso que ele não coloca nome, é porque ele sabia que essa carta ia ser endereçada para os Éfesos, mas não era somente para eles. E logo após essa carta chegaria até hoje na nossa vida, fazendo toda essa revolução, porque nós sabemos que a palavra de Deus é alimento para o nosso espírito, é o que nos coloca de pé. No versículo de número 16, quando Paulo começa a trazer para nós, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Esta palavra, para que todos os gentios, para que todos os judeus, todas as nações pudessem ser alcançados, envolvidos, aprimorado, selado com o Espírito de Deus, com o poder de Deus, com a manifestação de Deus em nós. Tudo começa quando nós entendemos que na fé cristã nenhum de nós conseguimos andar sozinho. Necessitamos de uma equipe quando aceitamos Jesus para nos discipular. Necessitamos das orientações pastoral para que a gente permaneça de pé. E essa orientação pastoral nada mais é o pastor adestrar o rebanho na vereda da justiça que vai te levar ao céu. Então a incumbência de responsabilidade não é somente para o pastor, mas para nós também, que agora, uma vez em Cristo, temos uma missão pela frente, mas temos uma vida de aprendizado para que a gente possa entender qual é a boa e perfeita vontade de Deus para com a nossa vida e qual é o ministério peculiar que Deus tem para desempenhar na nossa vida.
Uma vez que Paulo tinha esse entendimento, Paulo começa a orar, Paulo começa a se colocar de joelho, aqui verbalizado por ele, porque não era uma prática dos judeus se colocar de joelho, pois os judeus tinham um costume, uma tradição de orar de pé, mas Paulo, ele se faz posição aqui, falando que se coloca de joelho por esta causa. Qual é a causa? O povo que estava ficando. A Bíblia vai falar que Paulo, quando estava preso, mais ou menos 52 após a ascensão de Cristo, ele ficou preso. Pouco mais, até 67, ele chegou à data da sua morte. Então, fazendo aqui um cálculo de anos que Paulo viveu, após a prisão de 3 anos em Éfeso, ele viveu aproximadamente 14 a 15 anos de vida. Mas foi 14, 15 anos de vida com Deus, 14, 15 anos de vida se preocupando com aqueles que estavam ainda engateando na fé, 14 ou 15 anos de vida orando ao Pai, porque nem toda obra é consolidada somente com os ensinamentos. A obra de Jesus, ele começou a ensinar, depois ele começou a praticar, e por último ele foi para o Getsemane, aonde ele se derramou em oração, pedindo para que Deus Pai viesse consolidar o projeto. Ei, é no campo da oração que às vezes Deus vem concretizar aquilo que colocamos diante de Deus. É no campo da oração que Deus vem pegar para colocar a tua causa em prática diante dos dias que vamos viver. E Paulo tinha esse entendimento. Paulo já tinha ensinado, Paulo já tinha pregado para os epicureus, Paulo já tinha pregado para muitas pessoas importantes, Paulo já tinha falado com muitos, mas Paulo chega um momento de estar preso, mas nem ainda que esteja preso, ele se dá por vencido. Aleluia! E ainda preso, ele começa a falar essas palavras: para que, segundo a riqueza da glória, da sua glória, da glória de quem? Da glória de Cristo, vos conceda que sejais corroborados. Essa palavra corroborados tem como significado comprovados, confirmados, selados pelo poder do Espírito de Deus. A mesma palavra que Jesus deixou para os seus discípulos. Paulo está preparando um povo não para um ano de trabalho, para vários anos de trabalho. Jesus pode te ensinar tudo, mas antes dele partir, ele fala assim: olha, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido. Aí sim vocês podem sair e pregar até os confins da terra. Então nota que não estava pronto. Como é? O Senhor vai se ausentar, nós já estamos prontos, porque já ouvimos tudo que tinha de ouvir, já recebemos o Senhor. Não, espera mais um pouquinho, vai chegar o momento. Paulo tinha convicção que as pessoas que estavam vendo ele preso estavam com o seu coração partido por saber que seu pai na fé agora estava preso. Paulo escreve o versículo de número 13 para ir em direção ao coração dele, dizendo: não vos escandalizeis com tudo isso que você está vendo. Esse sofrimento é necessário, eu passar essas aflições é necessária, mas vocês têm muito a aprender e têm muito a fazer com o aprendizado que Deus vai dar para vocês. Vocês vão ser selados, vocês vão ser lapidados, vocês vão ser aprimorados, vocês vão ser capacitados para fazer toda a obra para o louvor e glória do nome santo de Jesus Cristo. Primeiro ponto é que temos que permanecer com o ensinamento da palavra, porque a palavra de Deus vai dizer para nós que quando nós conhecemos a verdade, ela gera libertação em nós. E como nós podemos fazer alguma coisa sem conhecer o dom da alma? É por intermédio de conhecer alguém que você se torna íntimo. E o grau de relacionamento que Jesus quer desenvolver com a igreja Belém é a intimidade
que você seja mais íntimo, mais próximo, mais próspero, para entender qual seja a boa vontade de Deus e o ministério que Ele tem a desempenhar em cada vida de nós. Segundo ponto em que eu quero trazer como propósito estabelecido por Deus na nossa vida: me põe de joelho. Essa palavra me põe de joelho, ela tem um propósito fundamental para nós. Já fui pregar em igrejas que tinham um tema: mãe de joelho, espírito de pé. Significa dizer que a chave da vitória é a oração. Me põe de joelho. No campo da oração, às vezes a gente se encontra com Ana, que tinha uma menina na vida que vivia amargurando a vida de Ana. Já não bastasse que ela sabia que ela era estéril, mas alguém tinha que lembrar ela. Tinha que olhar para ela e falar: tu é como se fosse uma árvore que nunca vai ter prazer de dar um fruto. Porque o prazer do marido naquele tempo era que a mulher desse filhos para ela. E Eucana chega um dia perante a face de Ana e vê a amargura na face de Ana. E ele vai dizer: por que tu está com o teu coração tão amargurado? Não sou eu melhor do que 10 filhos para ti? Às vezes a gente não compreende o coração de uma pessoa que está amargurada, aflita, mas a resposta é certa quando você se derrama e põe de joelho perante o Senhor, apresenta a causa com um propósito. Pode ter certeza que Deus é fiel e justo e está ouvindo. Ana foi chacoteada, foi perturbada por Penina, foi humilhada, mas chegou um momento que Ana entendeu que ela tinha um relacionamento para com Deus. E aquele relacionamento, ela tinha que se colocar de joelho, colocar o propósito, o pedido que ela queria, para que Deus viesse fazer acontecer na sua vida. E muitas das vezes, o nosso inimigo, ele não quer que a gente se coloque de joelho perante a causa em que Deus quer apresentar para o nosso Deus. Mas Ana entendeu, ainda que estava aflita, amargurada de coração, mas ela chegou no templo e se derramou. Sabe o que é se derramar? A Bíblia diz que aquele que era o sacerdote, ele olha para ela e entende que ela estava embriagada, mas aí quando ele se dirige para ela, falando até quando que ela ia estar para aquele vinho, ela fala para ele que não estava embriagada de vinho, mas estava embriagada porque estava na presença do Eterno, estava embriagada com a presença de Deus. Ela estava se derramando, ela estava colocando a sua causa perante aquele que pode resolver. Muita gente tem se frustrado, sim. Sabe por quê? Porque tem colocado seus problemas diante de pessoas que vão lhe expor na sociedade. Isso gera frustração, isso gera desconfiança, isso é uma traição, isso vem como se fosse uma facada no nosso coração. Mas nesta causa nós temos que se colocar de joelho diante daquele que ouve a tua súplica, que discerne, que decifra as tuas lágrimas e que dá a resposta no tempo certo, na hora necessária. Ele pega na tua mão, confirma os teus passos e sela a tua vida com bênção. Aleluia! Versículo 17: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados, fundados em amor. A carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10, Paulo vai dizer que ninguém coloca outro fundamento naquele fundamento que já foi posto, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas cada obra que vai ser concluída ou construída sobre aquele edifício, o que é fundamento, o que é fundação? E alicerce. É onde a casa se sente segura. Esteja enraizados, arraigados, construídos sobre Jesus.
que eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara que está ligada, enxertada, que está no tronco que é Jesus, a dar fruto, meu Pai vai zelar, podando. E essa poda, eu chego até a compreensão de Charles Spurgeon dizendo que é melhor ser podado para crescer do que cortado para morrer. Essa poda vai nos proporcionar dar mais fruto, tirar os parasitas, e aí vem aquelas galhas frondosas na árvore, e a árvore vai dar mais fruto. Mas para dar fruto tem que estar ligado, enxertado na videira verdadeira. É por isso que Paulo está orando para o Pai, falando acerca daqueles que lá estavam. Pai, eu quero que eles estejam enxertados no Senhor, construídos nesse alicerce, nesse fundamento que é Cristo Jesus. E sobre esse fundamento ninguém pode pôr outro fundamento, porque ele já está posto, e é ele, Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que nele nós temos que ter ousadia de profetizar, de fazer, de elaborar, de planejar e de realizar a obra dele aqui na terra. Sabe por quê? Sem mim nada podereis fazer. Esta é a palavra que ele fala para nós. Mas agora, uma vez estando nele, ele vai dizer: ei, eu já venci o mundo. Não necessita que em você venha vencer, porque esse sistema ele já venceu. A vitória já está em nossas mãos. Nós só temos que ter a ousadia de saber que cada passo que dermos, ele já venceu por nós. Cada aquilo que vamos realizar, ele já nos deu sabedoria para contornar toda a situação. Paulo repreende a timidez, o espírito de inferioridade. Você está enxertado, construído, alicerçado em Cristo Jesus. Você tem que entender que se ele te escolheu, ele te fez capaz de realizar coisas ainda maiores. Queridos, não há o que temer. Jesus habita na casa chamada você. Nós vamos chegar lá, você vai entender. Por que a gente tem que realizar essas obras estando em Cristo? Jesus vai falar no capítulo 15, versículo 16 de João: não foi vós que vos escolheu a mim, mas eu vos escolhi a vós. Vos nomeei, eu dei um nome para vocês. Vocês têm um nome na terra. E esse nome não é para a glória de vocês, mas é para o povo que vê vocês trabalhando na minha obra, ver eu em vocês. Vocês estão enraizados em quem? Em Jesus. Arraigados aonde? No alicerce que é Cristo Jesus, a nossa fundação. Então não é a obra prestada para a minha glória, para o meu louvor, não é para os meus status, não, mas é para Cristo ser conhecido na vida de todos quantos possam ver Cristo na sua vida. É para isso que ele está falando. Vocês estão enxertados, alicerçados, arraigados em Cristo Jesus, porque toda hora que vocês prestarem nessa terra, povo vão ver Cristo em você. Tem gente que prega bonito, tem gente que canta bonito, para o seu louvor, para a sua glória. Já estão recebendo aqui o diferencial que Paulo está falando para mim e para você nessa noite.
você vai ser arraigados, plantados, enxertados em Cristo Jesus. Aí Jesus vai dizer assim: olha, eu vos escolhi, separei no meio de milhares e milhões, te dei o nome e agora te enviei para que você vais e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Sabe por que vai permanecer? É porque nós frutificamos, não porque temos a capacidade de frutificar, frutificamos porque Ele verdadeiramente nos deu essa capacidade e nos deu o Espírito Santo de ousadia para ter planejamento e para ter ousadia. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é ágil, mas eu e você que estamos na obra temos que acreditar que esse ano é um ano de bênção, é um ano de vitória, é um ano de grandes conquistas, em que Deus vai te fazer dar uma reviravolta na tua vida, para tudo aquilo que Ele tem te prometido começar a se cumprir na tua vida. Aleluia! Estabelecido na natureza de Cristo, alicerçados na palavra de Cristo, nutridos por um Espírito Santo de Deus que habita em nós e nos dá razão para continuarmos pregando a palavra, embora seja caluniado na escola, embora seja caluniado no serviço, embora seja mal visto por algumas pessoas que nos chamam de crentinhos, que nos chamam de qualquer outro nome, que nos diminua. Verdadeiramente é esse o nosso papel na terra, porque a Bíblia fala que aqueles que se humilham, aqueles que permanecem se humilhando perante o Senhor, esses serão exaltados. Não é os humilhados, é aqueles que se humilham, aqueles que se humilham, um ato contínuo da palavra. Nós entendemos que a todo tempo, quando tem dedo apontado para nós, é porque tem fruto nessa árvore. Você não está entendendo? Paulo estava dizendo na sua oração basicamente isso aqui, para vocês entenderem melhor. Senhor, eu vou dar tudo de mim. Eu só quero um pouquinho deles, ouvido, para que ele possa me ouvir. Para a glória do teu nome e para o aperfeiçoamento deles, eu estou nessa obra. Mas vai chegar um dia da gente se doar que nem Paulo. Porque primeiro Paulo tinha a convicção de que ele tinha estrutura para suportar a prisão, apedrejamento, pancadas e mais pancadas. Paulo tinha essa estrutura, ele passou por tudo isso, mas ele pede uma única coisa para Deus: o aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos. Mas isso é aonde, pastor? No campo da oração. Por esta causa eu me ponho de joelho, para que o Senhor venha aperfeiçoar, para que o Senhor venha capacitar, para que o Senhor venha dar estrutura, para que o Senhor venha alicerçar na rocha. Sabe por que o exemplo da rocha? Porque a Bíblia vai falar que Jesus, naquela parábola, há um homem que colocou a sua casa na areia, e ele não era prudente de coisa nenhuma, não teve trabalho de construir a casa na areia, cavou, foi muito fácil para cavar. Você vai cavar uma rocha, espoca as mãos, dá calo, dá muito sofrimento. Mais uma vez a casa edificada na rocha, bater os rios, soprar os ventos, e a casa permaneceu de pé. Sabe por quê? Porque duro foi o sofrimento da construção daquela casa. Muito sofrimento para construir a casa na rocha, mas lá está seguro. E aí Paulo está dizendo: eu quero que eles estejam enraigados no alicerce chamado Cristo Jesus, porque lá eles estão seguros. Lá eles estão seguros. Não tem vento de falsas doutrinas que vai te sair desse alicerce. Não tem tempestade de falsos ensinamentos que vai tirar a tua casa dessa rocha. Você está alicerçado no edifício construído. E eu tenho certeza que essa construção, para alguns, já tem custado muitas lágrimas. Para alguns, vai começar a custar algumas lágrimas a partir de agora. Eu estou falando para os jovens que vão casar. Estou profetizando isso para dentro de você. Pastor, lágrimas não é de sofrimento, é lágrimas de louvor e glória pelo nome do Senhor ter sido glorificado, por você ter escolhido fundamentar a sua casa na rocha. Sabe por que a tua família vai ser bênção? É porque você decidiu andar no caminho da verdade e colocar sua casa na rocha eterna, que é Cristo
Cristo Jesus. Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes na fé, firmes na palavra, firmes no Espírito, firmes no temor do Senhor, firmes no ensinamento, constante no ministério, frutificando em tempo e fora de tempo, como está lá em Salmo capítulo 1. Você é a árvore que foi plantada junto a ribeiros de água, que vai dar o seu fruto na sua estação própria e fora da estação, porque aquela água que te alimenta, ela é um rio de água que flui do teu interior, chamado Cristo Jesus, a nossa fonte. Aleluia! Nós temos essa convicção, e por isso, jovem, é que esse caminho é bênção para todos. O terapeuta da família diz assim: Josué Gonçalves, famílias desestruturadas geram filhos desestruturados, mas uma família que é estruturada na palavra, o filho dela é bênção, é reflexo do ensinamento que irá dentro de casa. E vocês são uma família, a família dela é uma família. Aqui tem pão, palavra, aqui tem água, frutos do Espírito Santo de Deus. E aqui tem vasos de honra que Deus vai usar tremendamente por intermédio da posição que vocês têm sido colocados através da sua vida. Por esta causa, me coloco de joelho. Eu estou encerrando. Terceiro e último aspecto que eu quero agora falar sobre o propósito, e já faço o resumo. Versículo de número 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, para que sejais cheios de toda a natureza de Deus, para que sejais cheios da pessoa distinta do Espírito Santo que compõe nossa vida. Algumas pessoas compreendem que essa plenitude aqui é como se fosse Cristo na sua essência, vindo habitar na nossa casa, na nossa vida. Não. Não tem como nós fazer uma comparação e nenhuma interpretação dessa forma. É como se você pegasse um balde, tirasse aquele balde com a água do mar e falasse assim: aqui está toda a água do mar dentro desse balde. Não tem como. A expansão de água é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas essa plenitude é a natureza dele que habita dentro de nós. E Paulo não estava profetizando, não. Paulo estava convicto naquilo que ele viveu. É por isso que ele vai dizer no versículo 20, dizendo assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Paulo traz ênfase e responsabilidade para si, dizendo assim: aquilo que eu estou pedindo da plenitude em oração do Pai, não é profetizando sobre vocês, é requerendo que o Pai venha fazer como fez comigo, porque Ele habita em mim. E Paulo chega a dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A plenitude que Paulo se refere é a natureza de Cristo que habita em nós, para que a gente entenda que tudo aquilo que Ele tem prometido para nós é no tempo hábil dele que vai se concretizar. Sabe por quê? Às vezes Deus espera um passo nosso para Ele ter uma ação ao nosso favor. E sabe qual é esse passo? Em Hebreus capítulo 12 vai dizer: levantai as vossas mãos cansadas e dobrai joelhos desconjuntados e fazei veredas de justiça, veredas que ligam a nossa vida ao céu, veredas que nos levam até lágrima, mas talvez aquela lágrima pode doer em um momento, mas a alegria vai durar uma eternidade inteira. E é por isso que Paulo está dizendo: a plenitude não é para esse homem exterior, mas é para o homem interior. Essa plenitude vai fazer habitação em vocês, e tudo aquilo que vocês tinham necessidade
fazer. Fora dele, nada disso poderemos fazer. Eu quero encerrar dizendo para vocês. Eu me maravilho lendo a Bíblia e entendendo como Paulo fala com contundência na alma, uma palavra que nos coloca de pé a pedido dele em oração, para que tudo isso que nós queremos fazer seja concretizado com sabedoria, com muita perfeição. Sabe por quê, irmãos, que alguém que faz faculdade não é somente para ter um salário melhor, é porque a faculdade te dá muitas coisas que não vem só no pacote do dinheiro. Sabe por que muita gente se esmera em cursos e mais cursos? Aquele que mais sabe melhor serve. E aí nos aprendizado da casa de Deus que a gente vai melhor servir ao Senhor. Eu entendi isso desde quando aceitei Jesus e comecei a mergulhar de cabeça fazendo a obra de Deus. Há algumas pessoas que me taxam como louco acerca daquilo que a gente está fazendo, dizendo que a gente deixou uma vida para trás. Eu não deixei uma vida para trás. Eu estou plantando na vida eterna, porque sei que essa aqui é a passagem. O que eu estou fazendo hoje com a minha família na zona rural, tendo uma casa na cidade e poderia estar desfrutando da cidade, eu estou fazendo primeiramente porque essa vocação Deus me deu para fazer e desempenhar esse ministério. Essa convicção eu tenho, e o tempo está passando porque eu estou vendo o meu cabelo cair, estou ficando careca, os dentes já caiu quase todos, eu estou chegando na idade, mas eu quero chegar lá e olhar para trás e falar para meus filhos que Deus tinha um legado de um homem que pregou a palavra, viveu tentando zelar da vida de pessoas e falando acerca deste evangelho que custou a vida dos apóstolos e pode custar a nossa vida, mas a Bíblia diz: aquele que perder a sua vida por amor de mim, a salvará. Então não há perca em Cristo. Sabe onde é que nós perdemos? É quando achamos que estamos abalando no mundo, que estamos curtindo, fazendo a melhor coisa no mundo. Lá quando Satanás ceifa a vida, não tem mais volta. Aqui tem hora que até a palavra pastoral vai doer você. E você vai dizer assim: ah, eu achei que o meu pastor ia me dar aquela palavra no mão com açúcar. Vai doer por um momento, mas lá na frente você vai agradecer o seu pastor, porque aquela palavra te deu uma estrutura espiritual para você alçar voos maiores. Alçar voos maiores. Por esta causa eu me coloco de joelho. A causa que Paulo se colocou de joelho, chamada aperfeiçoamento dos santos. Nós temos convicção que quanto mais sentamos para aprender, mais teremos oportunidade para um dia se levantar para ensinar. Amém, queridos? Se coloque de pé. Quero orar pela sua vida. Farei a oração naquilo que o pastor me mandou fazer. Eu sou obediente. Aqui eu sou servo dele. Ele me mandou obedecer. Só quero convidar aqueles que querem ir à frente. Talvez alguém não quer. E se não quiser também, pode ficar à vontade. Mas se você quiser ir à frente, nós vamos fazer aquilo que está sendo realizado neste momento. Queridos, se você quiser vir à frente, vem. Nós vamos orar. O Senhor falou conosco esta noite. Aleluia. Deus tem muito a fazer nesse ano de 2022. Estenda as tuas mãos para mim. Venha essa cabeça, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Existem experiências que Deus vai proporcionar para cada um de nós. Elas serão compartilhadas com o currículo ministerial. Você vai ter uma oportunidade de testemunhar dessa experiência. Talvez até hoje você tenha vivido a experiência dos outros. Você tem falado a experiência do vizinho, do amigo, do pastor, enfim.
trouxe essa palavra para dizer para vocês que Ele tem experiências novas, para vocês contar a experiência vivenciada com Ele. Momentos que vai ser exclusivamente Deus e você. E aí quando você abrir sua boca para falar daquelas experiências que você teve para com Ele, como realidade, vai nutrir a vida de alguém, vai levantar uma vida que estava caída, vai animar uma pessoa que estava desanimada. O Senhor não trabalha errado, o Senhor trabalha certo. O Senhor vai estar me dizendo, naquela hora que eu estava aqui em línguas, o Senhor estava falando no meu coração. Transmite para minha noiva. Eu tenho experiências novas para fazer na vida deles. Experiências novas. Você que até hoje só contou a experiência dos outros. A partir de hoje, Deus está te falando que você vai contar a experiência vivenciada para com Ele, com a internet da sua intimidade. Querido Deus e eterno Pai, assim como o Senhor colocou no meu coração, transmitiu o recado da tua noiva eleita do meu reino. Pai, não sendo omisso, nenhuma daquelas palavras que o Senhor colocou sobre o meu coração, meu Pai, eu estou levando para casa. Preguei tudo e falei tudo aquilo que o Senhor mandou falar. Pai, talvez aquilo que o meu coração não teve, meu Pai, o acesso nessa noite, mas que é falha, meu Pai, da minha pessoa, e que ainda fala para o teu filho ouvir, para a tua filha ouvir, o Espírito Santo Consolador, aquele que habita nos teus filhos, vai, meu Pai, se encarregar de trazer melhor para eles, Pai, no nome santo. Nós estamos, meu Pai, diante dessa campanha, a campanha que nos preparamos, meu Deus, para o trabalho do ano de 2023, e é nesta campanha, meu Deus, que nós queremos nos encher de ousadia para chegar no final do ano e olhar para trás e falar: valeu a pena orar, valeu a pena buscar, valeu a pena se dedicar, valeu a pena tirar tempo para o Senhor, porque tudo isso é para a honra e glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós profetizamos nesta noite, meu Deus, que o Senhor vai dar ousadia no planejamento dos teus filhos, para que possam fazer o melhor no reino de Deus, não olhando para trás, não querendo, Pai, saber que sim, talvez não são capazes, mas o Senhor tornará capaz todo aquele que crê no Senhor. Pai, no nome santo do Senhor, Pai, aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem profetizado, Pai, seja concretizado nesta noite. Nós concordamos, ó Pai, diante da tua igreja e perante os céus, para que tua bênção se dispersa sobre a vida dos teus filhos, não somente hoje, mas para todo sempre, no nome santo de Jesus.